Às vezes a gente dá alguns pulos aqui, né? Mas basicamente você define processo, padroniza processo, melhora processo, digitaliza, automatiza, faz automação transacional e depois você tem descentralização, hiperautomação, integração de várias tecnologias, multiplataforma. E essa é a escadinha que a gente tinha, né? Quando surge, né, você vê os primeiros movimentos, né, e a primeira vez que a gente coloca na mão desses Large Language Models, né, a inteligência artificial está com a gente aí há muito tempo, né? Redes neurais, elas estão descritas, né, em publicações desde 1960, né? Estatística está com a gente, né, desde o século XX. Mas o que muda é a gente ter contato com esses modelos, né, e esses modelos de fato mais inteligentes no sentido de com capacidade de contextualização, né? Então, dada a relevância desse movimento que começa com OpenAI, ChatGPT, depois Gemini, Llama, uh, tem Maritaka, tem agora vários modelos, né? A gente desbloqueou um novo patamar, que é o que a gente chama de automação inteligente, né? Que é automação cognitiva, que é automação através de interface de linguagem natural, que é automação que consegue, né, definir caminhos críticos, que é automação resiliente, né? Hiperautomação para nós já não mais representa o que a gente precisa fazer no que tange automação, né? Hiperautomação é ocupar espaço, fazer toda a automação que pode ser feita, mas agora a gente consegue alcançar um novo nível que a gente chama de automação inteligente, né? Mas o impacto das IAs tem sido tão grande que, potencialmente, independente do nível de maturidade da sua organização, a IA pode melhorar. Desde a forma como a gente documenta processos, a forma como a gente faz arquitetura, a parte de testes, toda a parte relacionada à identificação de oportunidades de melhoria, programação, desenvolvimento de código, né? Então, o jogo da IA, ele não é um jogo somente restrito a quem já estava num nível, né, de maturidade alto, ok? Independente do nível de maturidade da sua organização com relação à automação, e até mesmo dentro da prática de processos, para quem, né, estava começando a falar em automação, se você pegar o último dado que a gente tem da HFS, né, da Horses for Research, eles colocam que 75% das empresas grandes já tinham iniciativas de RPA de pelo menos 3 anos, né? Então, RPA não é algo novo. Mas quando a gente olha para o mercado brasileiro, tem alguns atrasos, né? Então, algumas empresas poderiam estar começando, né? Principalmente em algumas indústrias, enfim. Então, assim, que fique claro, o impacto da IA é grande. E aí vou comentar muito rapidamente o que mudou, né? A IA generativa, com o conceito de transformer, mudou a capacidade de contextualização desses modelos, né? O paper ele não é tão antigo assim, mas ele também não é tão recente, né? O modelo, né, de Transformer, Generative Pre-trained Transformer, ele é um modelo proposto, pelo time, do Google em 2017, tá? Basicamente o que ele tem aqui é um modelo de autoatenção, né? E basicamente ele consegue aumentar a capacidade de processamento de textos mais longos. É um modelo estocástico, né? Ele é um modelo probabilístico, ele é um modelo pré-treinado, mas aumentando o volume de dados, né, e melhorando esse mecanismo de autoatenção, a gente conseguiu com que os modelos tivessem uma capacidade de interpretação muito refinada, que a gente nunca tinha alcançado, tudo bem? O conceito, ele existia, a gente não tinha capacidade computacional, dados, capacidade de processamento e modelos tão refinados como a gente tem hoje, tá? Então, de fato, o jogo mudou, porque a gente vê muita discussão. Ah, mas a IA não é só um modelo estatístico, nada mudou, né? Quando a gente fala de IA generativa, né, a gente tem uma mudança de paradigma por vários desses fatores que eu acabei de mencionar, ok? E tudo isso está publicado, tá? Então, convido vocês a lerem esses papers, né? Esse especialmente, né? Para quem gosta de Beatles, né? Os autores escreveram Attention is All You Need, né? É uma referência aos Beatles aí. E aqui eles explicam o mecanismo de autoatenção que define, né, o que é o GPT, né? Então, quem quiser depois se aventurar, é bem legal entender um pouco do CERN, mas basicamente aumenta a capacidade de você acertar de maneira probabilística qual é a próxima palavra. E
por ser um modelo de autoatenção, mesmo para sentenças muito longas, ele não pira, né? Porque os modelos eles ficam malucos, né? Eles perdem a capacidade de entendimento, né? Para textos curtos funcionava bem, a gente tinha chatbots, mas agora esse mecanismo de autoatenção faz com que a gente consiga de fato interpretar contextos mais complexos, tudo bem? Então sim, o jogo mudou, né? Não é Exterminador do Futuro, o mundo não vai acabar, né? A gente vai se adaptando, mas sim é uma mudança de paradigma importante. Isso se soma aos modelos que cada vez mais crescem, né? O GPT-4 ele já está antigo, né? Se você pegar o GPT-3 2019, o GPT-4 sai em 2023, né? 2022 para 2023. O GPT-5 tá para sair, agora a gente tem o GPT-4o, o GPT-4 Mini e tem tantos outros modelos, né? O Claude Sonnet 3.5, o Llama, enfim, cada modelo com alguma particularidade, texto multimodal, enfim. Mas uma coisa a gente não pode negar, os modelos eles estão ficando cada vez mais robustos, né, e com mais tokens, né? Eles têm mais quantidade de informação por palavra, aumentando a capacidade de contextualização, seja para texto ou para imagem, né? Não vou entrar aqui nos detalhes técnicos de tokenização, a parte de vetores, mas quando o modelo cresce, ele fica também mais inteligente, ok? Isso fez com que a gente desbloqueasse a terceira onda da automação, né? E a automação potencializada por GenAI, ela tem três aspectos. Ela pode aumentar a produtividade através dos copilots, ela pode melhorar produtos e soluções e aplicações, e ela pode potencializar a qualidade das automações existentes. Tudo bem? Seja através da integração de RPA com IA, né? Ou seja através dos agentes, né? Dos enxames de agentes, ou que a gente tem chamado aí de Agentic Process Automation, né? Então, quais são os benefícios de GenAI no dia zero? Aumento de produtividade. Eu fiz uma curadoria, tem vários estudos que mostram, varia dependendo do perfil e da aplicação, mas o uso de copilots no dia a dia aumenta a produtividade de um trabalhador treinado de 10 a 30%. Então você consegue ficar bem mais produtivo desde que você saiba usar essas ferramentas. Você consegue melhorar produtos, centrais de atendimento, você consegue, né, tanto a parte de desenvolvimento, deploy, continuous improvement, enfim. E obviamente você consegue fazer várias automações mais inteligentes. E o que a gente tem postulado é que né, o lançamento do ChatGPT em 2022, eu falei 2019, perdão, foi 2022, é bem mais recente, desbloqueia a terceira onda da automação, tá? É o RPA 3.0. A primeira onda fechou, tá? A primeira onda ali, ela entregou o seu papel, a gente fez as primeiras automações, a gente definiu boas práticas, o que que é um COI, o que que é PDD, o que que é SDD. A segunda onda é a onda da descentralização do COI, né, das cadeias de valor, do Process Mining, do Task Mining, tá? Do início do IDP, né, OCR, e agora a gente tem a terceira onda. A segunda onda não fechou, tá? Muitas empresas nem fecharam a segunda onda, o mercado não fechou a segunda onda, e agora a gente tem a terceira onda, que é a automação cognitiva. Isso acontece sempre, tá? Não necessariamente você precisa terminar a segunda onda para ter a terceira onda, por isso que a gente tem aquele hype cycle, né? Os, os, os early adopters, eles adotam a tecnologia muito rapidamente. Isso fez com que a gente desenvolvesse, né, um modelo de governança, tá? Eu não vou entrar nos detalhes aqui, que eu não foco dessa sessão, mas se vocês quiserem saber mais detalhes, hoje a gente tem um modelo de governança e de integração de GenAI com automação, tá? Então a gente pega a parte dos modelos, a gente pega ferramentas específicas, a gente pega as plataformas de automação, tá? E a gente consegue fazer toda essa conexão, ok? E aqui a gente fala de aspectos de governança, a gente coloca os guardrails, a gente define qual modelo vai utilizar, qual plataforma vai utilizar, e basicamente para melhorar a produtividade, melhorar produto e criar cadeias de valor automatizadas mais inteligentes, tá? Então, discutir esse modelo de governança dentro do COI é fator crítico de sucesso, tá? Porque a área de automação ela é cliente e fornecedor ao mesmo tempo. Por que que precisa desse modelo de governança? Porque tem muita coisa acontecendo, ok? Todo dia sai um modelo novo, todo dia tem uma aplicação nova de LangChain, e aí tem o LangFlow, e aí tem QAI,
aí já tem script, né? E já tem solução nova. A própria Automation Anywhere, a gente vai ver aqui, tem muitas soluções novas. É tanta coisa que nos impacta que a gente precisa definir, né? O que a gente tem que fazer primeiro, qual o valor que a gente quer criar e qual a solução que a gente tem que aplicar, né? Então, esse modelo de governança ele é especialmente importante para a gente entender o que não fazer. Planejamento é a arte de escolher o que não fazer, né? E a gente tem muita coisa para fazer, seja do ponto de vista de modelos, seja do ponto de vista de ferramentas, tá? Então, parte desse trabalho de governança é um trabalho de curadoria, ok? De estar sempre entendendo e conectando e enxergando quais são as ferramentas que podem ter aplicação no dia a dia da organização. Vou passar agora para o Danilo, mas eu só queria comentar, em geral, o que a gente tem construído de robô com automação, tá? Com o GenAI. A gente define 3 padrões, tá? Isso aqui é um modelinho que a gente estabeleceu que acho que pode ajudar vocês, tá? Você tem o primeiro modelo que é o robô Reader, tá? Aqui eu estou falando automação mais GenAI, tá? É o clássico IDP, RPA, né, LLM. Então eu tenho a fonte de dados, eu tenho uma automação, né, um IDP que faz a extração, eu tenho um LLM que pode melhorar a interpretação, classificação, contextualização, e ele devolve um output baseado nisso. Tudo bem? Então eu tenho um robô que faz, né, eventualmente as mãos ou os olhos, e eu tenho, né, o LLM como um cérebro para refinar essa saída. Tudo bem? Isso a gente faz através de APIs, por exemplo. Tem uma segunda forma que você tem a extração, você tem o modelo, e depois você tem outros fluxos de automação, tá? Dependendo do tipo de resposta. E você pode treinar modelos de agentes, né, os swarms, que interagem entre si para melhorar o output da resiliência, tá? Então eu tenho não só alguém que interpreta e devolve, mas eu tenho que alguém que interpreta e toma decisões com base nisso, né? Eu tenho um next best action, uma sugestão de aproximação com base no output usando um LLM, ok? E o terceiro é o Copilot, né? Que a gente tem chamado aí de Jidoka 3.0, autonomação, mas basicamente é o Copilot que nos ajuda no dia a dia, né? Você pode ter uma interface de Copilot para programar, você pode ter uma interface de Copilot, acho que o Danilo vai mostrar, né? Para falar com o robô, você pode ter uma interface de Copilot para você ser mais produtivo, como por exemplo o ChatGPT, o próprio Gemini e o Copilot da Microsoft, né? Então você tem vários modelinhos de assistentes que aí você pode fazer RAG, você pode treinar modelos, enfim, tudo bem? Mas esses são os 3 tipos, né, que a gente classifica: o reader, o doer e o assistant. Tudo bem? E todos eles têm a base RPA e RPA mais IDP, RPA mais IDP mais LLMA. Beleza? Bom, eu vou passar dessa parte porque eu já comentei, e aí para não passar mais tempo, com você, Danilão. Eu vou passando aqui, tá? Legal, Giba. Muito obrigado. Bom, pessoal, aqui nós temos o que nós chamamos, né, do sistema enterprise, né, um sistema corporativo de IA com automação. E sempre quando eu vejo esse desenho, né, de arquitetura, é muito interessante você perceber que na velocidade da transformação digital que a gente vive, né, ou com que nós estamos sujeitos, a própria tecnologia, essa transformação digital ela é intrínseca à própria tecnologia, né, aos próprios produtos de TI, tá? E eu digo isso por quê? Porque se antes nós tínhamos uma plataforma como a Automation Anywhere, por exemplo, né, que era uma plataforma de RPA, hoje, se vocês notarem, o RPA ele é um grão de areia, né? Ele é uma funcionalidade dentro de todo um ecossistema. Tá? Se vocês notarem ali no canto inferior à esquerda, você tem a parte do RPA, tá? Que ele Uhum. compõe, né? Ele é um dos itens do sistema de automação. Só que conforme a gente vai avançando para essa terceira onda, né, que o Giba acabou de explicar, você tem os sistemas de IA, tá? Que são os produtos propriamente ditos, e hoje a Automation Anywhere tem, né, algumas dezenas de produtos, tá, de features relacionados a IA, como, por exemplo, AI Agent Studio,
é onde você faz o uso responsável dos modelos de IA, é onde você coloca os seus guardrails, toda a parte de monitoria, toda a parte de engenharia de prompt. Então, você tem um produto, né, que consegue atender aí os mais diversos requisitos de governança de utilização de GenAI, que é super importante. Você tem o Automator AI, que é a possibilidade de construir automações através de linguagem natural, tá? Ou seja, eu consigo dar cada vez mais poder ao meu usuário de negócio, né? Então, se nós pensarmos que antigamente nós escrevíamos robôs de RPA, automação, através de código, né? Assim como faziam os incas, né? Brincando, depois nós passamos a fazer isso através do low code, depois através do no code. Hoje a gente consegue escrever o código, né, ou o robô através de linguagem natural, tá? Você tem também Document Automation, que foi completamente aprimorado. Então, se antes você tinha soluções de IDP, que fazia já o processamento inteligente de documentos, né, que atende à segunda onda, né, da hiperautomação, onde você tem OCR com algoritmos de machine learning, hoje você tem no Document Automation o OCR, os algoritmos de machine learning, mas você tem também toda a parte de engenharia de prompt, né, ou seja, você consegue executar RAGs, né? Você consegue executar pesquisas inteligentes em documentos, tá? Ali também no sistema de IA você tem Process Discovery, onde eu consigo fazer toda a parte de descoberta de novos processos e converter essa descoberta em um documento de definição de processo. Esse documento de definição do processo eu consigo converter automaticamente em um bot. Tá? Então percebam, pessoal, que tudo isso ele facilita e muito, né, a parte de adoção da tecnologia, a parte de governança da tecnologia, e eu consigo ter mais casos de uso ali no meu pipeline, né, no meu programa de automação. Tá? Destacado em amarelo, você tem o Enterprise Knowledge. Né? O que é isso? Imagine vocês que você tenha um assistente na sua empresa, onde você consegue treinar esse assistente com a base de conhecimento e skills de uma determinada função, e você consegue fazer perguntas para esses agentes, né, e obter respostas instantâneas. Né? Então, imagine vocês que você tenha um funcionário aí do seu lado, um colaborador do RH, e esse cara sabe tudo sobre RH. E tudo que você perguntar para ele, ele vai responder para você com precisão. Imagine que você tenha um cara de finanças aí do seu lado, sentado lá na sua cadeira, e tudo que você perguntar para ele, qual foi o resultado de Q1, de Q2, qual que é o forecast, qual que é o actual, enfim, tudo que você perguntar relacionado a finanças da sua própria empresa, ele vai saber, tá? E te responder ali de maneira imediata. Então, hoje a gente consegue fazer isso também. Desenvolver um mecanismo que funciona como se fosse o Google do seu departamento, tá? Ou da sua empresa, né? Baseados em skills, baseados em funções, baseados em processos corporativos. Enfim, a granularidade, né, de agentes que nós conseguimos construir hoje, né, agentes inteligentes, ela é praticamente, né, infinita. Tá? A gente consegue desenvolver vários tipos de agents com vários tipos de dados, fontes de dados diferentes. Eu posso conectar isso em um SQL, em um SharePoint, em um PDF, e no meu ERP, no meu CRM, enfim. A grande sacada aqui é você ter essa flexibilidade. Tá? E aí no topo você tem as soluções de IA, né, que é onde você consegue ter soluções out of the box. Tá? Então, uma parceria, por exemplo, com a Practia, você pode precisar de um agente de Services Operations, ou de Customer Service, mas você não quer colocar a mão na massa, você não quer prover infraestrutura para isso. E hoje, no modelo de soluções de IA, a gente consegue prover esse agent para você como um serviço. Tá? E uma outra coisa muito interessante, aí passando um pouquinho, Giba, é que
tudo isso faz sentido, né? Toda essa utilização de AI skill, ela faz sentido quando você consegue conectar isso com uma action, tá? E aí nós temos o quê? Eu acredito que muita gente já está familiarizado com os LLMs, né? Que são modelos onde você consegue gerar conteúdo a partir de uma massa de dados, né? Só que quando a gente adiciona a action a isso, tá? Que é a automação, que é a orquestração, nós teríamos os LAMs, né? Então nós teríamos os Large Action Models, tá? Que nada mais é do que skills de IA, ou modelos de IA, ou os cérebros conectados ao corpo, né? Conectado ao motor de automação, tá? Eu gosto de trazer um exemplo muito rápido aqui para vocês, e bem lúdico, que é, imagine vocês que você está com febre, né? E aí você vai no hospital, você não sabe que você está que você tem, né? Quais sintomas, qual que é a sua condição de saúde. Você vai ao hospital e você é atendido ali por um médico. O médico afere ali a sua temperatura, né? Ele captura com vocês algumas informações, que é basicamente o que a gente faz com o chat GPT hoje, né? Então a gente provê informação ali no prompt, o chat GPT analisa aquilo e devolve uma informação, né? Ou seja, o médico ele vai analisar as suas condições, o que você está falando, e ele vai te falar, cara, você está com gripe. E aí encerra a consulta, né? Isso não satisfaz, isso não vai curar o meu estado de saúde, né? Eu preciso de uma prescrição médica, eu preciso do remédio, eu preciso de ação, tá? Então, o que a gente quer trazer para as empresas hoje, pessoal, é essa parte de o AI skill e mais a ação, tá? Então, imagine que no caso, né, com a ação, o médico ele vai prescrever o medicamento para você, ele vai lá na enfermagem, ele entrega para uma enfermeira, ele faz o handover desse processo para uma enfermeira, ela pega lá a medicação, a seringa, injeta, medica você e você sai e vai para casa. Tá? Ou seja, isso é um Large Action Model. Tá? Você utilizar a skill do médico mais a ação da equipe de enfermagem. Tá? E é isso que realmente transforma aí, vem transformando, né, vários casos de uso. Tá? Aqui tem um exemplo muito prático e bem rápido, um videozinho curto, desse motor em ação, né? Então, se você perceber aqui, eu tenho o Copilot, né? Que é um assistente, tá? Onde eu posso escrever ali algum prompt e conforme eu vou escrevendo a minha necessidade, ele vai disparando robôs de RPA, tá? E ele dispara esses robôs entendendo qual que é o contexto daquela conversa, tá? Então, ao invés dele prover somente a melhor próxima ação, o meu modelo, o meu Copilot, ele executa a melhor ação, tá? Então, isso em um processo de negócio, ele é realmente transformador, tá? E aí, para encerrar aqui essa parte um pouco mais de produto, eu queria trazer para vocês um conceito que é super importante, porque talvez muita gente, né, pode está pensando nesse momento. Pô, eu já tenho o Copilot, né? O cara abre o Windows ali e você tem ali, né, um widgetzinho que é o Copilot. Beleza, é um Copilot, né? Mas o que a gente está falando aqui é de algo corporativo, tá? Nem todo Copilot é igual, nem todo Copilot serve para a mesma coisa, tá? Do mesmo jeito que você tem um Copilot, um cara que é um copiloto e pilota um avião, né? Você tem um copiloto ali também que pilota um carro, né? Então, ou seja, são skills diferentes e utilidades diferentes. O pessoal, que são os da Microsoft, aí, Google, que a gente tem familiaridade, foca em produtividade pessoal, tá? Resumo de relatório, escreva algo para mim, gere algum conteúdo. Tem o Copilot de aplicação, que é o que você tem aí, Salesforce, ServiceNow, que é onde eu consigo, por exemplo, gerar relatórios, né, gerar dashboards. Tá? Foco na adoção de um aplicativo, na utilização daquele aplicativo específico. E aí o que a gente está falando aqui é o Copilot corporativo, tá? Que é você ter a capacidade de construir esse Copilot e incorporar no SAP, incorporar em uma página web, incorporar ele no ServiceNow, e a partir disso você fazer toda a parte de gerenciamento de processos, tá? Solicitar autorizações, escalonamentos e quebrar os silos organizacionais. Tá? Então eu consigo, através de um Copilot, ter um workflow mais eficiente aí, com a adição de humanos
e a execução de robôs, tá? Então, agora, Giba, passar de novo para você. Muito bom. Pessoal, acho que parafraseando e reforçando o que o Danilo trouxe, especialmente para o setor de energia, óleo e gás, a gente sempre se deparou com casos de uso complexos por variabilidade, principalmente na parte de documentação, de processos, né? Comercialização de energia, comercialização de commodity, a parte relacionada a processos internos, documentos de engenharia. Hoje as ferramentas, seja, né, o que a gente hoje chama de document automation, né, elas estão muito mais robustas, né, elas estão muito mais inteligentes, né, e você consegue hoje fazer gestão da base do conhecimento e ter copilotos dedicados para essas particularidades, né? Então a gente usa o ecossistema da Automation Anywhere para criar soluções específicas para esses segmentos e a gente vai entrar exatamente em um desses casos, tá? A gente vai comentar de alguns outros exemplos, mas vamos falar um pouquinho aqui do caso que a gente tem em produção, né, Vitor? Que é a solução que a gente desenvolveu para a Eletrobras. Você quer comentar um pouquinho da Eletrobras para o pessoal e da onde surgiu essa demanda? Eu posso reforçar aqui contigo, mas se você puder comentar um pouquinho da Eletrobras e do problema, acho que é um bom ponto de partida, né? Bacana, Giba, obrigado. Perfeito. Bom, a Eletrobras é líder, né, no setor de energia elétrica, no ramo de geração, transmissão de energia, né? Então, metade aí das linhas de transmissão estão com a Eletrobras, acho que é notório, todos já conhecem aqui no Brasil. E esse caso em específico foi uma aplicação que eu vou citar, que estamos aqui na tela mostrando, foi a aplicação de automação inteligente num processo da engenharia. Uma equipe de projetos lida com projetos de engenharia, seja geração ou transmissão, com uma análise bem extensa de documentos e com o uso de inteligência artificial a gente conseguiu ganhos expressivos, né, Juba? Exatamente. Então, imagina que eu tenho, acho que toda empresa de energia, óleo e gás trata muito temas de infraestrutura, projetos de R&D, né, projetos de engenharia, né? Na Eletrobras não era diferente, né, Vitor? Então tem todo um processo de gestão da base de conhecimento de documentos técnicos. E são documentos, né, a gente tinha ali pelo menos aproximadamente, né, 250 mil documentos, né, 270 mil documentos processados por ano, e a gente tinha pelo menos 10 diferentes tipos de layout de desenhos de engenharia, com diferentes formatos, né? DWG, PDF, né, JPEG, alguns vários formatos. E o desafio era que eu tinha um grupo de engenheiros, me corrija se eu estiver errado, Vitor, quatro, né? Que tinham que fazer toda essa revisão de alguns campos desses documentos antes de fazer a destinação dentro do Green Docs, né? Que é a solução de ECM da Eletrobras, correto? Correto, Giba, exatamente. Então, o processo em si que a gente aplicou, né, a área de negócios, que a área de negócio tem, é um processo que a gente chama de auditoria em documentos técnicos de engenharia. Então, vocês podem imaginar que todos os projetos, enfim, obras, lidam lá com, obviamente, uso intensivo de capital, então, obviamente, há um risco associado, né, à perda ou ganhos, a depender dessas análises de auditoria, onde essa equipe analisa muitos documentos, na verdade, são mais de 65 mil documentos por ano, e há um custo de mão de obra da ordem de 10 mil ao ano, 10 mil horas ano empregadas nessas análises. Essa análise, enfim, ela envolve muita variabilidade, né, de tipos de documentos, como o Giba comentou, documentos CAD, né, então você tem desenhos, alguns até com umas imagens não muito boas, e dados desestruturados. Então, muita variabilidade, grande volume de documentos,
e a gente conseguiu fazer com que essa análise, né, da auditoria, vamos dizer, a diretoria contínua, quase como um quality assurance dessa equipe de engenharia, pudesse ser 100% automatizada. Como o Giba citou, tem um Enterprise Content Management, né, enfim, que é um Green Docs, que é um produto utilizado em uma das nossas empresas, e agora a gente está padronizando para uma outra plataforma. E isso está até inerente, né, a mudança de uma plataforma a outra, porque essa é uma das vantagens até do uso de um RPA, né, de uma automação, que é independente da plataforma. A gente conseguiu fazer com que essa análise, que era antes feita por humanos, né, analisando a imagem mesmo, copiando e comparando com os critérios de aceitação, fosse 100% automatizado. Para isso, a gente aplicou uma combinação de técnicas, né, tanto de automação, ou seja, o uso de robôs mesmo, tipicamente RPA, só que inteligente, usando IDP, né, interpretação de documentos e processamento de imagem, junto com IA generativa, para a gente colher o melhor resultado. Em suma, o processo todo conseguiu ter ali uma análise totalmente autônoma, embora possa ser hoje assistida pelo próprio operador, ou engenheiro, ou técnico, ela é autônoma. Então, ela, no final de cada caso que ele lê no sistema, ele faz as comparações, analisa esses documentos, extrai os dados que são não estruturados, compara com as regras de avaliação da auditoria e, no final, retorna aprovado ou rejeitado. Quando ela é rejeitada, ela já sinaliza a equipe que, então, precisa fazer o ajuste. Ou seja, o que era, gastava horas aí, a gente está falando aqui de 10 mil horas ano, a gente está conseguindo liberar uma automação inteligente e com muita precisão nessa extração dos dados, da ordem próxima agora de 100% atualmente. A gente começou com algo em torno de pouco mais de 60%, foi treinando o modelo, foi melhorando o prompt, chegamos a 90% quando colocou em produção. Agora a gente tem atingido aí alguns picos de 100% de precisão, e tem sido impressionante. Então foi muito bem visto aqui na companhia o emprego dessa combinação, né, das tecnologias. E aí, falando na parceria desse trabalho com a nossa equipe interna, com a equipe da Practia Publicis e com a tecnologia da Automation, que é a nossa parceira, Automation Anywhere. Maravilha, Vitor. Eu vou mostrar um vídeo e acho que vale uma menção, né, pessoal? Esse projeto ele não poderia ser feito um ano atrás. E acho que essa é uma mensagem muito importante, né? Porque a complexidade desse caso de uso específico, ela inviabilizava a realização desse tipo de projeto com as tecnologias existentes há um ano atrás. Tanto que o Danilo comentou, e a gente tem reforçado muito, né? É revisitar o backlog de oportunidades que já foram declinadas. Então, eventualmente, a gente tem uma experiência negativa com IDP, com OCR, né? Ah, não, a gente já tentou, não fez sentido, tal. Novamente, esse caso de uso ele era inviável há um ano atrás, tá? E eu vou mostrar agora um videozinho dele funcionando, a gente pode comentar em cima, mas vocês podem ver aqui do lado esquerdo, eu já vou mostrar em funcionamento. São documentos, desenhos de engenharia de diferentes. Você tem desde torre de transmissão até turbina, né? Você tem diferentes fornecedores com diferentes informações que têm que ser auditadas, e o robô hoje faz essa auditoria. E basicamente a gente está utilizando, né, o Document Automation da Automation Anywhere e o motor de IA generativa do Vertex AI. Por quê? Porque a gente tem tanto a parte de automação com IDP para extração, depois a gente tem a parte de melhoramento dessas informações, depois a gente tem a parte de classificação e o workflow de aprovação e reprovação, né? Ou seja, ele verifica se as informações estão corretas e ele aprova ou reprova, e depois tem um human in the loop, né? Um humano no loop para tomar uma decisão, né? E é uma combinação tecnológica, IDP, RPA, mais um modelo de GenAI, aqui Automation Anywhere e Google Vertex AI. Tudo bem? Vou mostrar o videozinho para vocês. Primeiro de uma visão geral e depois eu mostro em funcionamento, né? Eu posso ir falando aqui em cima, né? Então, basicamente o desafio que a gente tinha era de como automatizar essa auditoria e todo esse workflow dentro do ECM, né?
Você tem uma equipe de engenheiros que são super qualificados para fazer uma análise de diversos documentos ao longo do dia. E basicamente o processo era de aprovação, reprovação e de adequação desses documentos. Por que que não era fácil, né? Talvez a gente tenha escolhido o caso mais difícil, né? A gente está falando de dados não estruturados, né? E de documentos com layouts completamente diferentes. Se a gente fosse treinar simplesmente, né, com os modelos tradicionais de OCR e a gente não tomasse como base o LLM, não teria sentido. E como o Danilo bem comentou, não adianta simplesmente eu ter um ok, não ok, né? Eu preciso de um agente tomando uma decisão. E por isso que eu tenho um RPA, de fato, tomando a ação, né? E fazendo toda a parte, né, de coleta do documento que precisa ser aprovado na fila, com base numa regra de prioridade, e depois o processo de aprovação e reprovação e de direcionamento para um humano. Falei correto, Vitor? Você é o pai da criança, Danilo? Esse filho tem vários pais, né? Eu sou um deles, né? Então tem a equipe aqui, a equipe Pract, a equipe Automation que também se debruçou, né? Acho que foi interessante você comentar que há um ano atrás não era possível, né, Gibi? No começo do projeto a gente foi no modelo mais tradicional e a gente não conseguia tantos Sim, resultados. E a gente pegou uma sim. versão bem recente, até que o Danilo comentou, do Process, do Document Automation, e a gente começou a ver, olha, teve um salto assim como tem sido muito comum, como tem sido colocado pelo Danilo e a gente acompanha no mercado, os saltos estão vindo assim cada vez mais em ciclos cada vez menores, né, Giba, como você comentou. Acho que foi isso. Isso E, aí foi e acho que esse muito é um bom grato, ponto. surpresa grata. Exatamente. Eu vou mostrar aqui a solução, pessoal, que acho que todos querem ver. E a gente vai entrar nos outros casos de uso, o Danilo vai passar e eu também. Mas, novamente, né, a gente precisa posicionar as iniciativas de automação de uma forma mais estratégica, principalmente no setor de energia, óleo e gás. A gente tem particularidades, né, idiosincrasias, problemas muito complexos que talvez as tecnologias de um ano atrás não resolviam, ou resolviam, mas não de uma forma que dava prioridade, ou eventualmente não gerava payback ou retorno sobre investimento como a gente gostaria. Depois a gente pode comentar um pouquinho sobre o tempo do desenvolvimento, a amostragem, enfim, mas é um projeto com altíssimo retorno sobre investimento, né? Acho que esse é um ponto muito importante. Vou mostrar aqui a automação, então. Então, basicamente, vocês vão ver o robozinho gerenciando toda a fila de documentos, ainda o robô fazendo a parte de zoom in, zoom out, procurando a informação dentro do documento, o Document Automation fazendo a extração dos campos e depois em background, né, toda a parte de LLM fazendo a classificação, interpretação e depois o workflow para cada um desses documentos. Tá? Eu não vou passar o vídeo inteiro porque ele fica repetitivo, mas vocês vão conseguir enxergar o que que a gente fez. Bom, aqui a gente está entrando no com o robozinho, né? Aqui é tudo feito com RPA, tá, pessoal? A gente está pegando cada um dos documentos. Vocês podem ver que os documentos são completamente diferentes. Esse processo de zoom in, zoom out, certo, Danilo, Vitor, é feito também pelo robô, né? Esse era um dos desafios, né? De achar os Exa- locais corretos para fazer a extração, Exatamente. né? Exatamente. Imagine que são arquivos diferentes e aí você tem um PDF e o próprio PDF ele pode estar no formato A1, A2, A3, A4, então são PDFs com dimensões distintas, né? Então, o próprio PDF já tinha complexidade. Sim, sim. E aí, basicamente, a gente tem o IDP fazendo a extração desses campos, né? E hoje a gente está com uma acuracidade aí superior a 90%. E depois a gente tem o modelo, né, do Vertex AI fazendo, né, correções, melhorando o misspelling, né, erro de preenchimento. Porque, eventualmente, imagina o seguinte, né, se eu faço uma regra de classificação por variável, se é igual à prova, se é diferente, reprova, se o IDP está extraindo uma informação incorreta, eu posso ter um falso negativo, né? Então, o que que a gente fez foi colocar um modelo de IA, né, para conseguir fazer a extração correta desses campos e interpretar se esse documento precisa ser aprovado, pode ser aprovado ou não pela auditoria. Caso a gente tenha uma acuracidade abaixo do esperado, vai para um humano,
e caso reprove, vai para o humano também, tá? Então, acho que as retaguardas, né, Vitor, Danilo, são muito importantes, né? A gente colocou aqui alguns controles e algumas regras de exceção, então, na dúvida, vai para um humano, correto? Na dúvida, exatamente. É importante isso, tá? Dentro do projeto da arquitetura, a gente tem que ser conservador nesse caso, né? Esse é um dos guardrails, né? Esse é um dos pilares de uso responsivo da IA, Giba. Então, em caso de dúvidas, sempre a análise humana, sempre. Então, a gente consegue prover essa solução também. Então, aqui a gente, dentro daqueles 3 padrões que eu comentei, pessoal, isso aqui ele é um doer, né? Ele tem a parte do reader, mas ele também executa uma ação. Então, é automação, né, IDP, LLM e depois um RPA que toma a decisão e tem os workflows com os caminhos críticos, né? Muito bem. E, Giba, o interessante é que esse caso ele é muito semelhante a outros, né? No sentido de documento, análise do não estruturado para o estruturado, interpretação de imagem, documento e a generativa. Você pode aplicar esse modelo de solução para casos muito variáveis, não necessariamente só da engenharia, né? E acho que esse é um ponto interessante, né? A gente está falando agora sobre comercialização, né? E a gente tem falado de outros projetos, a arquitetura que a gente montou junto com o time do Google e da Automation Anywhere e da Eletrobras, a ideia é que isso aqui seja uma solução, né? Um acelerador para outros tipos de documento, né? Então, treinando o modelo, né? E fazendo como o Danilo colocou os skills corretos, eu posso pegar exatamente essa arquitetura, né, e aplicar para outros contextos, né? A gente vai reaproveitar partes do código, correto? Exatamente. Reaproveitar muita coisa. Então isso é muito bacana porque de fato a gente consegue replicar e ter escalabilidade, né? E toda vez que a gente está falando aqui de processamento de documentos, a gente sabe que é super crítico. Auditoria tem o risco associado e tem uma questão, obviamente, de produtividade nesses campos. Danilo, você quer comentar um pouquinho dos outros casos de uso? O que a gente tem feito aí? Eu tenho uma lista também em seguida, mas se quiser comentar um pouquinho dos outros casos de uso de automação com GenAI. Sim, claro. Quando a gente pensa em caso de uso com automação de GenAI, a gente pensa, né, está escrito ali o casamento perfeito, né? E por que isso? Se antes nós tínhamos ali, né, ao meio, né, o processo de entrada, execução, exceção e saída, de uma maneira onde eu precisava de dados estruturados ou semi-estruturados, com processos sempre baseados em uma lógica conhecida ou bem definida, em regras, dentro de um workflow, e eu poderia até mesmo ter uma aprovação humana, e o meu modelo de conteúdo, né, também era baseado em regra. Isso a gente está falando da automação tradicional, tá, pessoal? Então, os projetos de RPA, eles são executados exatamente dessa maneira, tá? Os casos de uso de RPA, eles seguem essa lógica, tá? E o que acontece quando eu adiciono GenAI em um caso de uso? Eu começo a adicionar mais capacidades, por exemplo, na parte de interpretação, entrada de dados, ele pode ser um dado não estruturado agora. Tá? Então, eu aumento a minha possibilidade de caso de uso. Tá? Isso aumenta de maneira significativa. Tá? A parte de execução da automação, ela não precisa ser necessariamente baseada em uma regra dentro de um fluxo específico. Eu posso ter análises, né, classificações, eu posso ter tomadas de decisão distintas de acordo com o fluxo do processo. Tá? Então, de novo, eu aumento o meu caso de uso. A parte de exceções, tem as análises que são feitas pelos agentes, tá? E não somente pelos humanos. Tá? E aí a parte da saída, né, eu consigo gerar um conteúdo, né? E ele não precisa ser baseado em regra, tá? Então, todo caso de uso que você, né, tinha no seu pipeline, que você descartou por conta de algum desses itens, né, seja ele um dado não estruturado ou uma análise humana, né, uma análise de sentimento,
Hoje a gente pode revisitar esse pipeline, tá? E aí, como referência para vocês, a gente tem uma lista aqui de casos de uso, tá? Dos mais distintos departamentos. São casos de uso que já estão implementados, tá? Em alguns de nossos clientes, que está marcado em um checkbox verde, são cases que estão rodando em produção. Os outros são cases que a gente está procurando soluções, empresas, né? Candidatos, tá? Então, se você gostaria de fazer parte, né, desse grupo seleto aí de empresas que têm cases de automação com GenAI, e algum desses cases aí faz sentido para você, a gente pode bater um papo aí, né, com o Giba, com o time aqui da Automation, a gente faz um assessment, até mesmo um piloto, tá? A gente consegue construir agents e antecipando o Giba, a surpresa, né, que estava para o Por final, favor. eu gostaria de deixar à disposição aqui de todos vocês um link, tá? ai.automationware.com, eu vou colocar no chat, onde vocês conseguem fazer um cadastro e começar a construir os seus próprios agentes de IA, tá? Então, é uma versão community da nossa solução de agent que vocês podem começar a já utilizar para fazer, né, POCs ou pilotos e obviamente, caso, né, precisem de algum apoio, de alguma ajuda, nós estamos à disposição, ok? Muito bom. A gente separou aqui, pessoal, a gente tem bastante vivência dentro do segmento de energia, óleo e gás, e onde a gente tem visto bastantes aplicações de projetos de automação com IDP, né, a parte de Intelligent Document Processing e a parte de GenAI, né? Toda a parte relacionada à gestão da manutenção, histórico de manutenção, reportes de manutenção, a parte relacionada à documentação do histórico de manutenção, né? Pode ser arquivo de texto, arquivo de, né, documentos, podem ser inclusive fotos, dependendo, né? Hoje tem muito da manutenção em empresas de energia que é feita através de drones, então a gente consegue fazer interpretação dessas imagens e desses documentos e criar um workflow de maneira bastante inteligente. Esse caso, que é o caso da Eletrobras, né, que é um atendimento a requisito de auditoria, ele tem um aspecto regulatório, né, de você fazer toda a governança e todo o armazenamento adequado de documentos. A gente tem uma volumetria enorme. Aqui a gente está falando de documentos de engenharia, mas do ponto de vista regulatório, é uma empresa de capital aberto, né? A gente tem documentos fiscais, financeiros, enfim, que teria a mesma aplicação com aquela mesma arquitetura. Quando a gente fala do setor de óleo e gás, né, a gente tem especialmente o processo de processamento de invoices, toda a parte relacionada, né, a dados do processo de exploração, né, seja através, né, a gente às vezes trabalha com parceiros ou eventualmente, né, a própria exploração interna. A gente tem coletas de dados desse sistema que a gente poderia montar um RAG, né, e criar uma base de conhecimento para utilizar um Copilot para fazer essa análise de uma forma mais apropriada. Quando a gente fala do setor de construção, da mesma forma, toda a parte de gestão de documentos de projetos de engenharia, a gente tem tido muitas solicitações para a parte de bids, RFPs, RFIs, licitações, editais, como que esses modelos de automação podem ajudar no processo do time comercial para responder melhor editais, ver qual tipo de edital ou licitação faz sentido a gente entrar ou não a concorrência, com base no histórico conhecimento, né, o RAG, com base nos capabilities que a empresa de vocês possui, né? A gente sabe que especialmente no setor de construção tem muita licitação e tem muito edital, então a gente tem feito muito trabalho relacionado a RAG e automação de bids. Inclusive a gente tem utilizado esses modelos internamente, tá? A gente já tem um agente dentro da prática que tem a nossa base de conhecimento e a gente consegue analisar editais e a gente consegue analisar RFPs e a gente está evoluindo para calcular a probabilidade de chance da gente ganhar, né? Ele ainda não é um modelo estocástico, ele só coloca recomendações, mas a gente quer chegar num modelo um pouco mais prescritivo que ele dê a probabilidade de atender todos os requisitos eventualmente, né? E aí a gente tem os casos que o Danilo comentou, que são transacionais, né? Toda a parte de cadeia de fornecimento, parte de RH, financeiro, faturamento, enfim, são todos esses documentos e processos. Novamente,
Danilo, gostaria de agradecer. Vitor, também pela gentileza e pelo espaço. E eu vou abrir aqui para perguntas, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento da parte técnica, metodológica, algum caso de uso? Eu vou abrir agora exatamente para perguntas. Eu não sei se no chat alguém colocou aqui a pergunta. Alguém ficou com alguma dúvida, alguma reflexão, algum insight? Deixa eu ver aqui. Por favor, João. Pessoal, peraí, um segundo. Tô conseguindo me ouvir? Perfeito. A gente te ouve bem, João. Se você pudesse se Pronto. apresentar para o pessoal, de onde você é. Não, tranquilo. Eu tô aqui na Equatorial Energia, mais especificamente, estou jurídico, eu sou cientista de dados, Legal. então, energia, jurídico, ciência de dados, então, realmente bem multi-skill. Legal. Assim, nos últimos meses a gente tem procurado alguns parceiros, porque a gente tá com essa falta de braço, né, digamos assim. A gente tem muitas ideias e, assim, a gente não tá no início da transformação digital, Uhum. porém a gente sabe que tem um grande caminho a percorrer ainda. Então, eu imagino que aí a gente ainda vai ter mais outras conversas, né? Eu Uhum. tô vendo, né, que a apresentação de vocês realmente parece ser bem profissional, mas minha dúvida é outra. Eu queria saber, assim, por exemplo, caso, né, a gente venha desenvolver uma solução juntos, né? Vocês disponibilizam o código, ou isso fica fechado, a gente consegue. Não, beleza, a gente desenvolveu aqui, agora, ok, valeu, a gente quer o produto, ou isso é negociável? Como é que é essa dinâmica? Tu pode falar aqui? Não sei se Claro, é claro. muito, se é o contexto. Não, não, a pergunta é super legítima, o Danilo pode complementar. É uma preocupação que o Vitor, por exemplo, tem, né, de toda a governança, né? Quando a gente desenvolve um serviço com Automation Anywhere, o licenciamento, né, do software é da empresa, né? Existem modelos SaaS, mas hoje pela complexidade em geral, né, a gente tem montado uma arquitetura cloud, né? Então Automation Anywhere disponibiliza as licenças da plataforma, né, do software para vocês e a gente desenvolve, né, desde o processo de discovery até a sustentação e depois faz todo o repasse de conhecimento para que vocês se apropriem, né? Então, o código, né, e todas as automações e todas as soluções estão no ambiente de vocês por uma questão, obviamente, de segurança, mas também por gestão do conhecimento. Não sei, Danilo, Vitor, se vocês querem complementar. Não, acho que em uma frase o que nós temos aqui como abordagem é sempre que o código ou o produto final é propriedade intelectual do cliente, né? Então, Perfeito, eu nada mais também. justo que ser propriedade do cliente, né? Isso mesmo. E, assim, só reforçando também, Giba, o que você falou. A gente tem isso aqui como nosso ativo, né? Inclusive, é um Sim. investimento que a gente Boa contabilmente palavra. considera aqui. É um É, investimento que a gente faz na casa. Isso, isso. tanto que a Eletrobras a gente está trabalhando exatamente para replicar essa arquitetura que está dentro do ambiente deles. A gente tem os acessos, tem toda a parte de segurança da informação, né, para a gente desenvolver dentro do ambiente dos nossos clientes. A gente segue as boas práticas, né, de segurança da informação, ISO 27000, mas sim é propriedade intelectual dos nossos clientes. Obrigado pela pergunta, Bem João. bacana. A gente, Obrigado a a você, gente, viu? a gente marca um bate-papo aí o quanto antes, a gente está com o seu contato. Grande Marcelo, por gentileza. Boa tarde a todos, Marcelo, sou da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar. Tivemos um contrato com a Praxia de 2 anos, que encerrou agora em junho. Somos clientes da Automation há mais de 3 anos já, satisfeitos com a plataforma. Temos uma grande necessidade e falta de braço para tocar as automações dentro da companhia, diante da divisão dos recursos entre múltiplos projetos de grande porte. Tá? Uhum. O saneamento também é um setor intensivo em uso de ativos, assim como Sim. energia, óleo e gás, né? E hoje a dificuldade, por sermos uma empresa de economia mista, né, a dificuldade está na contratação de serviços sem um escopo fechado, tá? É o tal do banco de horas, que no nosso estado aqui do Paraná é bem difícil de contratar. Eu queria saber como o Uhum. mercado tem trabalhado a contratação desse serviço, se por unidade de serviço técnico, ponto de função, qual é a outra métrica que tem sido utilizada para isso?
Perfeito, Marcelo. Eu acho que o Danilo pode complementar, o Vitor também, porque ele tem bastante expertise nessas contratações. Primeiro que a gente tem ajudado as instituições a fazer melhores contratações, né? Seja no setor público, privado ou misto, a gente paga. Há um desafio na colocação de RFPs editais inteligentes, né? Se a gente monta um bom contrato para a plataforma de tecnologia, para o parceiro e para a empresa, é uma condição ganha-ganha-ganha. E hoje tem maneiras da gente definir pontos de complexidade com muito mais acurácia, né? Então, se é um requisito forte de vocês fazer escopo fechado, né? Hoje é muito mais possível do que no passado. Por quê? Quando a automação era só robótica e a gente dependia de regras de negócio muito bem definidas e os processos eles não eram estáveis, havia uma mudança de escopo constante, né? Então, a única coisa que a gente sabia é que o escopo ia mudar, porque os processos são dinâmicos, né? Hoje, a nossa leitura, né, me corrija Danilo, Vitor, quando a gente fala de uma tecnologia mais resiliente, mais flexível, a gente corre menos risco de ter retrabalho quando do desenvolvimento. Então, hoje o tempo de desenvolvimento ele tende a ser ligeiramente mais curto, porque os desenvolvedores eles podem usar ferramentas como Copilot. E dois, a gente fazendo um trabalho de estimativa a priori, a gente fica muito mais seguro, porque mesmo que os processos mudem, e a gente não pode deixar de fazer boas escolhas, a gente consegue ter estimativas de escopo fechado, mais inteligentes. Mas passo aí para Danilo e Vitor também complementarem, por gentileza. Eu sendo da parte de tecnologia, Gil, eu acredito que cada vez mais, né, como eu falei lá no início da apresentação, a própria tecnologia ela desenvolve, a própria plataforma, né, ela desenvolve ferramentas para que você tenha um TCO cada vez menor, ou seja, que tenha um ROI maior, né? E isso vai justamente de encontro com a parte de sustentação, por exemplo, né, o time to market das automações, e isso você consegue evidenciar em vários componentes da plataforma, né, como, por exemplo, o fallback do robô, né? Então, hoje a gente consegue Uhum. reduzir a sustentação de ações que são executadas ali com falha no robô, numa página web, por exemplo, porque o ID da página web mudou, a gente consegue reduzir isso em mais de 30% a 40%, esse custo de sustentação, porque o robô ele consegue se autoajustar, né? Ou seja, ele utiliza recursos de GNI para fazer um autoajuste, uma alta correção, né? E isso, né, diminui aí o seu custo de sustentação consequentemente, tá? Além do escopo fechado, né, como você comentou, a gente tem ferramentas hoje que consegue é, é, escopar isso de maneira mais fidedigna à realidade, né? Enfim, acho que a própria tecnologia ela ajuda bastante nesse contexto, tá? E aí, Marcelo, se você precisar de alguma ajuda, né, e a gente tem muitas referências de editais, enfim, a gente pode bater um papo com você, são documentos públicos, né? A gente compartilha o que a gente tem visto no mercado, tá? Vitor, você quer complementar? E aí passo para o João. A gente aqui passou por duas situações, né? Como estatal, né, Eletrobras, a gente fez edital e baseado em uma conversão, uma espécie de pontos por função, né? Convertendo complexidade das automações em ordens, obviamente, uma majoração no quanto que seria pago e a ordem de serviço equivalente, processo bem estilo modelo, né, TCU. E depois, como privado, que já é o contrato total, já foi totalmente diferente, né? Já foi um modelo mais flexível, mais voltado para a produtividade da entrega. A gente aqui registra horas, então é variável em função do trabalho executado e o resultado realizado. Então, são dois movimentos distintos. Muito obrigado aí Os pela dois sua. Acho que funcionaram tem um bem, tá? ponto, tem um ponto que acho que eu advogo nessa direção, né? Não existe trabalho, tempo, material, escopo aberto se você não tem transparência e governança. Então ninguém é maluco de colocar um contrato, né, homem-hora, tempo rodando, se você não tem gestão à vista, né, um Kanban, né, uma estrutura de DevOps minimamente estabelecida. Então, mesmo para os clientes os quais a gente trabalha com escopo aberto, a gente tem um trabalho muito forte de aumentar a previsibilidade, de
cumprir aquilo que foi combinado, ter gestão à vista e antecipar erros. Então, acho que isso também é um elemento importante, mesmo se você tem um modelo parte escopo aberto, é fator crítico de sucesso ter uma estrutura com transparência, né? Do contrário, é gestão por conflitos inevitável. Perfeito, obrigado. João? Vou passar para o João, mais uma pessoa, Opa. e aí a gente encerra, tá, pessoal? Beleza. Então, Gilberto, como o Danilo comentou, né, que tem essa questão que é o LLM, ele vai e consegue dinamicamente se adaptar e tudo mais. Como é que vocês lidam com essa questão de, poxa, ele fez uma modificação lá que começou que ele virou um ataque DDoS lá, um DOS lá, Aham, entendeu? E, poxa, tá o meu domínio, e aí? Aparece lá, empresa X atacou serviço tal, ou então ele faz uma modificação que ele acaba quebrando, ou qualquer outro comportamento que seja muito prejudicial. Como que vocês lidam com esse tipo de situação? perfeito. Quando a gente fala de Agentic Process Automation, o Danilo pode complementar, né? Toda a automação ela é feita com base em guardrails, né? Então, por mais que o modelo ele seja estocástico e ele tenha capacidade de adequação e ajuste, você consegue limitar as variáveis e estabelecer condições de contorno para que isso seja limitado. Ou no output, ou seja, dada essa resposta, ele simplesmente não consegue entregar, né? Ou jogando novamente para um humano. Então, todo modelo probabilístico ele tem e generativo ele tem a probabilidade de gerar uma resposta inadequada, né? Aí a importância de você ter uma boa arquitetura de solução para ter exatamente esses limitadores, né? Eu já fiz vários testes com LLMs e eu consegui quebrar LLMs, né, fora daquilo que seria a resposta adequada com alguma insistência, né? E aí isso melhora a qualidade, né, dos guardrails, dos limites, das condições de contorno que você tem que impor. Mas, por favor, Danilo, complemente aí com a parte técnica. Como é que a gente faz para os modelos não pirarem? Exatamente, assim, você resumiu bem, o Giba. E, na verdade, quando a gente fala de auto-fallback, ele, ele faz um auto-fallback justamente em um componente específico, tá? De captura de algum dado ou de interação com um DOM-XPath. Ele não faz um auto-fallback no contexto de alterar o fluxo de um processo, tá? E, além disso, eu consigo, por exemplo, definir até mesmo quais são as palavras que são utilizadas por um usuário dentro de um prompt, por exemplo. Então, eu consigo fazer uma engenharia de prompt, ter uma frase, uma sentença, né, que Ele o bloqueia. usuário vai utilizar num prompt. Qualquer coisa que ele usar diferente daquilo, o modelo é bloqueado. E eu consigo gerar uma estrutura com que o usuário ele consegue modificar somente as entidades dentro desse prompt. Então, a intenção ela continua sempre a mesma. O que muda são as entidades. Tá? Então, Eu acho que são é um diversos ponto mecanismos importante, né? de Por segurança. isso, eu vi que o Léo apareceu aqui, é a importância de se desenvolver o código, né, de RPA usando o framework. Porque se você não tem uma boa definição de init, end, as classes, todas as entidades bem definidas, variáveis, se você não tem uma estrutura, né, um esqueleto, um framework bem definido para automação, tudo isso que o Danilo está comentando não roda bem, né? O Léo apareceu aí. Concorda, Léo? Tô falando besteira. Gênero, número e grau, né? A gente. Primeiro, boa noite aí, pessoal. Entrei há pouco, não sei do que. Sei o conteúdo, né, do que a gente estava falando e peguei essas últimas perguntas aí. Mas na linha do que eu. E me apresentando, eu sou arquiteto aqui na Practia, né? E estou literalmente aí junto com o Vitor, com o Danilo, da Automation, aí trabalhando no dia a dia. Eu fui o arquiteto desse projeto, né? Então, a gente trabalha, o que o Giba mencionou de engenharia de prompt é basicamente onde a gente faz os blocos também ali, né? Quando a gente define uma personalidade para o modelo, ele passa a não responder se você tentar fazer coisas que você não deve fazer. Se você Uhum. tem, se aquele prompt ou aquele objetivo ele está bem traçado, você consegue bloquear eles pelo próprio prompt, ou seja, não vai entrar nada diferente daquilo. Vocês podem até testar isso no próprio, se tiver um GPT Premium, alguma coisa nesse sentido aí, você pode criar
um chat ali com algum arquivo, alguma coisa nesse sentido, e definir uma personalidade restringindo o que ele pode te responder. Falando para ele basicamente, ó, você é um especialista em me responder coisas sobre esse conteúdo. Se ele te perguntar qualquer coisa relacionada a outra coisa, a outro assunto ou qualquer outro tipo Ele não responde. ele não vai te responder, ele vai falar que ele não pode responder porque ele é um especialista naquele tipo de solução. Muito bom. Obrigado, Léo. Só lembrando que o Danilo deixou o link, pessoal, no chat da solução da Automation Anywhere que vocês podem acessar para criar exatamente esses modelos, tá? Então, acho que é bem bacana para fazer RAG e você treinar esses agentes. É algo super bacana. Maravilha. Pessoal, gostaria de agradecer bastante. A gente vai compartilhar depois esse vídeo para vocês compartilharem na organização. Agradecer o Vitor pela gentileza, agradecer o Danilo pela parceria, o Lombardi, o time da Automation Anywhere. Espero que vocês tenham gostado. A gente achou super importante, né, compartilhar um caso de sucesso com vocês. E caso vocês queiram, né, que a gente faça uma apresentação, né, junto com o time da Automation Anywhere dessas soluções, é só mandar uma mensagem para mim, para o Danilo, e a gente marca esse bate-papo, tá? A gente está exatamente nessa fase. A gente sabe que, né, estamos aí no meio do ano, mas ainda tem um orçamento que a gente pode colocar para esse tipo de projeto e, eventualmente, já discutindo 2025, a gente pode começar a montar o pipeline de projetos já com o olhar de GenAI, e tem muita solução tanto para a parte de serviços como da parte de licenciamento, certo? Mensagens finais, Danilo, Vitor? Só agradecer novamente pela presença de todos. Estamos, de fato, vivendo uma revolução, pessoal. Eu tenho comigo que nós acordamos um gigante, né? A gigante é o IA, o gigante que estava levemente adormecido, né? Então, nós acordamos esse gigante com automação, né? Com casos de uso realmente funcionais hoje em toda a empresa, né? E estamos à disposição para poder apoiá-los aí na implementação, né? Enfim, estamos à disposição, tá? E com bastante vontade. Obrigado, pessoal. Um abraço. Vitor? Excelente, obrigado. Bom, elogiando também o encontro excelente, e mensagem que eu poderia colocar aqui é: sejam resilientes, né? Persistentes, porque a tecnologia está mudando e evoluindo muito rapidamente. Então, assim, e muita novidade. Então, fiquem bem antenados, porque tem muita oportunidade na mesa, tá, gente? E vamos aproveitar, porque isso vale muito, né? O retorno tem sido muito compensador para todos os investimentos que a gente tem feito aqui. No nosso caso, Muito bom. falo com segurança do que a gente fez e está colhendo frutos. Muito bom. Pessoal, lembrando, né, tudo isso que a gente está falando aqui, há um ano atrás não era possível, e a gente tem um evento, o Vitor vai estar comigo lá no Rio de Janeiro, né? A gente está lançando o livro de RPA na semana que vem, né? Vai ter o evento da IMA no Congresso de RPA. O Vitor é um dos coautores, eu sou o curador do livro, junto com o Timaço, e a gente vai estar lançando o livro na semana que vem, na outra semana, lá no Rio de Janeiro. Então a gente vai colocar nas redes da Practia, da Publicis Sapient, alguns informes, se vocês puderem estar no Rio ou alguém é do Rio de Janeiro, vai ser muito bacana ver vocês. E o livro se reverte 100%, né, para trabalhos de caridade. Então, a gente não está ganhando absolutamente nada, né, Vitor? Se vocês comprarem o livro, vocês estão tendo acesso a todos os cases dos autores, e vocês também estão revertendo para a sociedade, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O feedback é sempre bem-vindo e até a próxima. Valeu!